A concupiscência da carne é o apetite pelas satisfações das paixões carnais. Ou melhor, o apetite pela satisfação das paixões carnais. O apetite, ele não é pecado. O apetite físico, ele não é pecado. Deus nos deu apetite. Por exemplo, para a comida, para o sono, para o sexo. Essas coisas são boas. E Deus, ele pode santificar essas coisas em nós. Por exemplo, a comida. A comida, ou melhor, o apetite para a comida, ele pode ser santificado e se tornar motivo de gratidão a Deus. Se você tem apetite, glorifique a Deus. Se chega um determinado momento e te dá fome, louve a Deus por isso. Porque um dos principais sintomas da pessoa que está doente é a perda do apetite. Não é verdade? Então, quando você tem fome, é um bom sinal, é sinal que as coisas estão funcionando aí dentro. Então, essa é a razão de nós darmos graças a Deus antes de comer. Não é só porque Deus nos deu o alimento, mas é porque Deus também nos deu o apetite. Tem pessoas que têm alimento em fartura, mas não têm apetite. Queriam ter apetite. Eu me lembro de uma vez uma pessoa dizendo assim, nossa, o meu sonho era poder comer um pãozinho assim igual vocês comem, com essa satisfação, com esse apetite, comer 1, 2 pãezinhos de manhã com essa disposição, comer um pão de queijo, né, igual o mineiro come aqui, com um cafezinho, com esse apetite, porque eu não tenho mais apetite. Então, presta atenção que eu estou falando de uma satisfação, de uma paixão, né, uma necessidade, vamos dizer assim, para não confundir, que é louvável. Só que Satanás, ele pode degradar esse apetite e fazer com que isso se torne gula. Aí passa a ser uma paixão carnal. A pessoa que come com os olhos, que come mais do que o necessário, né? E crente, cristão, come pra caramba, não é verdade? Come muito. Eles costumam dizer que crente não bebe, mas come, que é uma beleza. E ninguém não está nem aí para isso. Mas o comer em excesso é gula, é pecado. Então nós temos que ter autocontrole nessa área, porque o comer em excesso faz mal para a nossa saúde. Irmãos, isso é palavra de Deus. Eu não estou inventando nada aqui. A palavra de Deus diz que comer em excesso é pecado, é algo que Deus reprova, é gula. Quando o povo estava no deserto, que Deus mandou o maná era recolhido para cada família, segundo a necessidade, né, para aquele dia. Não poderia nem guardar para o dia seguinte. E as pessoas comiam, se satisfaziam e ponto final. Não poderia guardar. Talvez Deus estava dando uma lição ali de que nós, em relação à comida, devemos consumir somente aquilo que é necessário. Então eu aproveito essa abertura aqui para falar sobre a sua alimentação. O seu corpo é fruto daquilo que você come. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Talvez você coma de uma forma totalmente errada. Talvez você coma em excesso. Ou talvez você coma somente porcaria. Muita gordura, muito refrigerante. Ao invés de consumir água, de consumir coisas saudáveis, frutas, verduras, diminui um pouco os alimentos industrializados que você tem comido. Olha para onde que Deus está nos levando aqui, irmãos. O tema da mensagem é como vencer o mundo. Ah, pastor, achei que isso ia falar das coisas que estão chegando na igreja aí, né, que está desviando as pessoas. Pois é, uma das coisas é isso. Mas que entram de uma forma sutil na nossa vida. Isso aqui é água, tá? É água.
Nada melhor para hidratar o corpo do que água. Então, esses apetites, outro apetite aqui é o sono. Quem tem sono deve glorificar a Deus por isso. É necessário que você glorifique a Deus pelo sono. Chega uma determinada hora do dia que você tem sono, aleluia! Quem consegue dormir aí sem remédio, louvado seja Deus. Só que aí Satanás pega esse apetite, que é o sono, e transforma ele em preguiça. Aí ele já está nos levando para o pecado. Quantas pessoas ficam na cama ao invés de levantar e agir? Quantas pessoas deixam que a preguiça domine a mente dele, o corpo dele? Estamos falando da palavra de Deus. A palavra de Deus condena a preguiça. Vá ter com as formigas, ó preguiçoso. Elas não têm líder, não têm chefe, mesmo assim elas sabem que devem trabalhar, elas sabem aquilo que devem fazer. Então, irmãos, tem coisas na nossa vida que elas vão entrando de uma forma sutil. Elas não estão escancaradas como as coisas que nós costumamos combater e identificar como o mundo, né? A roupa, a música, o corte de cabelo, uma tatuagem, pode ou não, mas outras coisas estão entrando de uma forma sutil na nossa vida e vão nos afastando de Deus. O sono é bênção. Você tem sono, dá de noite aí, o sol se põe, você começa a dar sono. Louvado seja Deus, agradeça a Deus pelo sono. É um bom sinal de que a sua mente está normal, de que está tudo funcionando. E não ignore o sono não, viu? Não ignore o sono. Uma das piores coisas é uma noite de sono mal dormida, não é verdade? Outra coisa que é um apetite que Deus colocou em nós é o sexo. A satisfação do apetite sexual dentro dos limites do casamento pode e deve ser santificada por Deus como a expressão de um dom precioso que Deus colocou em nós. E quando nós usamos de maneira correta, glorifica a Deus. Tanto que o ato sexual é a maneira como Deus estabeleceu para que seja perpetuada a raça humana. Através do ato sexual, uma criança é concebida. Não tem nada mais sagrado do que isso, irmãos. Mas durante muitos anos nós ficamos falando assim, olha, Deus criou o homem e o diabo criou o sexo. Nós alimentamos essa ideia, mas não, quem criou o sexo foi Deus. O sexo foi criado por Deus. E quando é feito dentro dos limites do casamento, é uma bênção na nossa vida. Então, se você tem desejo sexual, glorifique a Deus por isso. E dentro do seu casamento, satisfaça esse desejo. Satisfaça o seu desejo, o do seu cônjuge. Isso é bênção aos olhos de Deus. Mas como o mundo deturpa essas coisas? E até no meio da igreja, muitos crentes começam a seguir o padrão do mundo. Pessoas que querem praticar o sexo livre, né, que de livre não tem nada porque escraviza as pessoas, que querem praticar o sexo fora do casamento, fora de uma relação conjugal, aí é o mundo deturpando um apetite que foi colocado por Deus em nós.
pessoas que vivem uma vida dupla em relação ao sexo, na prostituição, na fornicação, no adultério. Então, o grande Deus, com D minúsculo, desse século é o Deus do sexo. E esse sexo aí, que é pregado fora dos padrões bíblicos, ele em nada glorifica a Deus. E ele resulta em tragédia, em destruição de famílias. Amém? Então nós estamos falando de como vencer o mundo. Primeiro eu estou identificando que inimigos são esses que estão no mundo que eu preciso vencer. A seguir, a palavra fala da concupiscência dos olhos. O que é isso? É o desejo incontrolável que leva a pessoa a querer possuir tudo que é atraente a ela. O lema, né, do capitalismo. Eu vejo, eu quero, eu compro. Ou eu vejo, eu quero e eu posso conquistar. Então esse é o pecado que a mídia principalmente explora. Qual que é a função do marketing hoje? Apresentar a você algo que você vai criar na sua mente a necessidade de possuir aquela coisa. Talvez você nem precisa, mas a propaganda, o marketing, a mídia é tão forte nesse sentido que cria em você um desejo de algo que você nem sabia que existia. Então, a concupiscência dos olhos é o desejo em possuir aquilo que é atraente segundo os meus sentidos físicos. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui, nesse estudo que eu estou apresentando. Em Gênesis capítulo 3, quando Satanás quis que Adão e Eva desobedecessem a Deus, ele fez isso através do sentido da visão. Satanás mostrou o fruto para Eva. A palavra diz assim, olha, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, vendo, ela viu o fruto. A gente fala maçã, mas ninguém sabe que fruto que era não, viu? Pode ser um abacaxi, uma pera, uma uva, qualquer coisa. Mas o que é importante notarmos aqui é que aquilo foi visto. A queda se deu inicialmente pelo sentido da visão. Era agradável aos olhos. Foi assim que o pecado entrou no mundo. Em Josué capítulo 7, no verso 20 e 21, houve um episódio aqui em que Josué conquistou a cidade de Ai, e a ordem de Deus era para que eles não tomassem nada daquela cidade, porque eram coisas consagradas a outros deuses, mas um homem chamado Acã, ele viu alguns objetos, ele viu e cobiçou e tomou para si. E escondeu aqueles objetos dentro da cabana dele. E aí a próxima batalha que Israel deveria vencer, que era essa aí da cidade de Ai, ela não venceu, porque havia pecado oculto, um pecado gerado pela visão. Quando Davi caiu em adultério, antes do ato em si, ele viu a mulher tomando banho. Então, a concupiscência dos olhos é aquilo que muitas vezes é colocado diante de nós, que gera dentro de nós um desejo de possuir aquilo. E geralmente algo que não pertence a nós. Algo que não pertence a nós. Por isso Paulo escreveu aos Coríntios, né? Aquele, pois, que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Davi era rei, Davi estava em um bom momento da sua vida, mas por causa do seu olhar, da cobiça dos olhos,
Ele viu uma mulher tomando banho e a desejou para si. Provérbios capítulo 27, versículo 20 diz assim, olha, como o inferno e a perdição nunca se fartam, assim os olhos do homem nunca se satisfazem. Os olhos do homem nunca se satisfazem. A pessoa pode ter muitas coisas na vida, mas se passar algo atraente diante dos olhos dele, ele vai desviar o seu olhar. Porque os olhos do homem nunca se satisfazem. Nós estamos falando sobre como vencer o mundo. E a terceira coisa que está no mundo, da qual nós precisamos atentar, é a soberba da vida. O que é soberba? O significado de soberba é altivez, orgulho. Soberba é uma manifestação de orgulho, de pretensão. É um sentimento de superioridade que às vezes nós temos sobre as outras pessoas. E nós, que somos da Igreja de Jesus, somos soberbos, somos orgulhosos. Nós olhamos para o perdido e no nosso íntimo nós pensamos, eu estou melhor do que ele, eu sou melhor do que ele. Então, uma palavra simples aqui para definir soberba é o orgulho. É o fato do homem não aceitar que tudo que ele tem vem de Deus, que a sua dependência vem de Deus, que Deus é quem é o doador da vida, de que se nós temos algo de bom em nós, alguma habilidade, algum dom, algum talento, alguma prosperidade que alcançamos, tudo isso vem de Deus. Então, como cristãos, como crentes, nós às vezes não damos valor a essas coisas de uma forma devida. Nós queremos dizer que nós é que conquistamos as coisas, sendo que as nossas conquistas elas vêm de Deus. E nós nos preocupamos em manter essa fachada, essa aparência de conquistadores, mostrando aquilo que conquistamos, ostentando os nossos bens, tentando passar para as pessoas uma boa impressão de que está tudo bem conosco. Você já viu como que é stories de rede social? Só coisa boa. As pessoas só postam coisas boas. Parece que a vida está assim, a mil maravilhas, quando você entra na rede social. Você fala, meu Deus, que bom. Essa pessoa só tem sentimentos bons. Só tem coisa boa acontecendo na vida dela. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz assim, a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Irmãos, eu quero compartilhar hoje uma palavra para o seu coração. É sempre bom nós revermos os textos bíblicos e eu certamente em algum momento já preguei sobre esse texto. O texto de Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. É interessante aqui que Pedro e João, se você ler Atos 2, você vai ver que eles participaram de um mover sobrenatural quando aconteceu a vinda do Espírito Santo.
e eles estavam reunidos em um salão, eram 120 pessoas, e veio sobre eles o Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram inclusive a falar em outras línguas. Então ali eles foram revestidos de poder, conforme estava previsto nas palavras de Jesus. Mas mesmo assim, depois de experimentarem esse mover sobrenatural de Deus sobre a vida deles, eles eram homens preocupados com a vida de oração. E às 3 horas da tarde eles estavam subindo para o templo para orar. Geralmente, quando nós participamos de um congresso, de um evento onde há uma manifestação sobrenatural de Deus, num final de semana, por exemplo, na segunda-feira a gente quer descansar, a gente quer dar uma desligada, quer dar um tempo. Mas aqueles homens sabiam da importância de se manterem conectados com Deus. Por isso, o verso 1 diz que eles subiam ao templo para orar. Versículo 2. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado, um coxo de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Então, eu estou parando aqui para nós não perdermos a contextualização, para você conseguir visualizar essa cena. Pedro e João, às 3 horas da tarde, foram para a igreja orar. Vou falar nessa linguagem para você entender. Foram para a igreja orar. Reunião de oração na igreja. Geralmente não vai quase ninguém, né? Se for a reunião de poder, a campanha da prosperidade, vai um monte de gente. Mas eles estavam indo para a reunião de oração. É um culto muito menos concorrido. E ali, por onde eles estavam passando, havia um coxo de nascença, que era deixado ali todos os dias à porta do templo para pedir esmolas. Então, quando aquele homem, aquele coxo, viu passar por ele Pedro e João, ele pediu esmola para eles. Então, uma cena de um aleijado, uma pessoa que não tem como trabalhar, um coxo de nascença, que não tem recursos financeiros, e vai para a porta da igreja pedir esmola. Por que ele vai para a porta da igreja? Porque entende-se que quem vai para a igreja são pessoas piedosas, são pessoas bondosas. Então aquele homem, assim como muitas pessoas, ele está na porta da igreja pedindo esmolas. Versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Aqui eu quero dar mais uma pausa. A importância que tem esse olhar de Pedro e João sobre aquele homem. Um olhar que não era um olhar de condenação, não era um olhar de julgamento, não era um olhar de superioridade, mas era um olhar de misericórdia. Era um olhar de misericórdia. Eles olharam para aquele homem, eles pararam, eles deram atenção para aquele homem. Geralmente quem está pedindo esmola, as pessoas não param para conversar com ele ou com ela. Eu acho que eu disse que não era um olhar de compaixão. Sim, era um olhar de compaixão, não era um olhar de julgamento. Aqui não tem como voltar, né? Estou ao vivo, não tem como editar. Mas Pedro e João pararam por um instante e viram aquele homem. Às vezes nós precisamos olhar para as pessoas como Deus enxerga as pessoas. Hoje eu estava vendo uma pregação do pastor Neil Barreto, onde ele mostra algumas figuras de grandes esculturas. E ele estava usando uma ilustração dizendo que antes daquelas estátuas virarem esculturas famosas, era somente pedra. Muitas pessoas passavam por ali, mas viam pedras, mas alguém passou e viu que poderia se tornar uma escultura, uma obra de arte.
O olhar que Pedro e João tiveram sobre aquele homem era um olhar diferenciado. As pessoas talvez o vissem como um indigente, um marginal, alguém à margem da sociedade, um coitado. Mas eles viam como uma vida preciosa para Deus, porque toda vida é preciosa para Deus. Não importa em que estado a pessoa esteja, não importa o que a pessoa enfrentou na vida, para Deus é uma vida preciosa. E o verso 4 diz que eles pararam, olharam bem para ele e disseram. E Pedro disse: olhe para nós, olhe para nós. O homem olhou para eles, versículo 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E olha o que Pedro disse. Versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Versículo 9. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Por que essa passagem é muito importante no contexto da igreja primitiva? Aquele seria o primeiro milagre que aconteceria depois que Jesus subiu aos céus. Os discípulos, inclusive Pedro e João, já haviam presenciado muitos milagres, mas todos eles com a presença de Jesus. Mas agora, eles não tinham mais Jesus entre eles, fisicamente. Eles tinham a presença de Jesus dentro deles, através do Espírito Santo. Glória a Deus. Eles não tinham mais Jesus fisicamente, mas Jesus havia mandado o Espírito Santo para morar dentro deles. E aquela ali era a primeira vez que os discípulos operaram um milagre sem que Jesus estivesse por perto. Então, por isso é tão relevante essa passagem. Jesus já tinha prometido que o Espírito Santo viria sobre eles. Se você voltar atrás um pouco nos evangelhos, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 49, olha o que Jesus estava dizendo. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus estava dizendo para eles, olha, fiquem aqui em Jerusalém, porque a promessa de Deus de que vocês serão cheios do Espírito Santo, ela vai se cumprir. Ainda nas palavras de Jesus, em Atos capítulo 1, no versículo 4 e 5, está escrito assim, olha, um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem, fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, não tem como fazermos a obra de Deus, não tem como servirmos a Deus, não tem como seguirmos a Cristo sem a presença do Espírito Santo. Por isso, eu estou
Abrindo esse parêntese aqui, busque a presença de Deus na sua vida. Seus dias têm sido difíceis, talvez esteja faltando a presença do Espírito Santo. Você tem quase sido vencido pelo pecado, você tem às vezes caído sob as tentações, é porque falta a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é quem nos capacita a servirmos a Deus. Jesus estava indo embora, mas ele sabia que os discípulos precisavam da presença dele através do Espírito Santo. Por isso eles ficaram em Jerusalém. Às vezes a gente fica buscando Deus daqui e dali, corre para lá, corre para cá, vai num evento, vai em outro, vai em outra coisa. Talvez Deus está falando com você, olha, fica em Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde estava o templo, simbolizava o lugar da presença de Deus. Talvez você precisa criar mais intimidade com o Pai. E isso não é num grande evento, não é num grande mover. Talvez falta a você buscar a Deus na palavra, buscar ao Senhor na palavra, entrar para dentro do seu quarto e buscar a Cristo, pedir a Deus o entendimento, abrir o seu coração, mudar de atitudes. Deus quer fluir através da sua vida. Deus quer encher você com o Espírito Santo. Mas Deus não habita onde há legalidade para o pecado. Então, se existem coisas que você precisa consertar na sua vida, conserte. Porque Deus quer usar você. Deus quer trabalhar no seu coração e transformar o ambiente ao seu redor, a sua família. Fique em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder, porque esse poder vai ser um instrumento para que Deus opere através de você milagres na vida de muitas pessoas. Amém?